Povo abençoado, com um privilégio tremendo, quero agradecer a oportunidade e a todos os amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, graça e paz daquele que era, e que é e que há de vir. Aleluia! Então, vamos iniciarmos essa grande mensagem que diz acerca da nossa eternidade, que todos nós vamos ter que descansar. E um dia, nós não sabemos nem o dia e a hora, a eternidade vai iniciar para cada um de nós. Nós vamos partir dessa terra, mas a pergunta é: para onde nós iremos passar a nossa eternidade? Vamos em Gênesis 3, aleluia. Em Gênesis 3, a queda do homem. Em Gênesis 3, no versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Aleluia. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram-se folhas de figueira para cobrir. Aleluia! Então, nós sabemos que Adão caiu porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, de uma árvore que era atraente, que era atraente aos olhos de Eva, e chamou a atenção de Eva, porque é impressionante que Deus estava preparando ali um teste para o homem. Nós podemos saber que antes, no capítulo 2, Deus criou as árvores lindas, saborosas, e deu liberdade para o homem escolher qualquer uma você pode comer, mas daquela ali você não pode. E ele colocou aquela lei, aquele mandamento, porque se ele pudesse obedecer a todo custo, ele estaria eternamente vivendo para sempre, por toda a eternidade. Nós nem estaríamos aqui neste mundo cheio de angústia, cheio de diabetes, cheio de câncer. Todos nós seríamos eternos, com corpos glorificados. A oportunidade que Adão deixou passar, escorregou pelos dedos o teste que estava nas suas mãos. E Deus, ele deu essa oportunidade para Adão, povo abençoado. E no decorrer de toda a Bíblia, Deus sempre deu a oportunidade para o homem, ele buscar o arrependimento. Deus deu sempre a oportunidade para todas as gerações que se passou. Deus sempre alertou antes e sempre houve juízo. Aleluia. Judas, um grande discípulo de Jesus, que andava do lado do Senhor Jesus, ouvia as pregações do Senhor Jesus, a oportunidade que ele tinha de ser um grande discípulo de Jesus, ele deixou a corrupção entrar no coração dele e ele perdeu a oportunidade que ele tinha de poder entrar na eternidade junto com os outros discípulos. Então, o que isso diz a respeito, povo abençoado? Que a morte entrou neste dia. A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, por dar ouvidos à sua mulher, naquele dia entrou o pecado. Naquele dia entrou a enfermidade, entrou o diabetes, entrou o câncer, entrou todas as malignidades que nós estamos vendo pelo mundo afora, e nós estamos vendo nesse tempo presente. A escuridão no coração do homem, as trevas no coração do homem, o câncer, as enfermidades, tudo por causa do pecado de Adão. E toda a terra está amaldiçoada. É por isso que nós vemos até animais, tudo corrompidos, querendo comer os outros animais. A criação toda foi afetada. Não só Adão, mas também a criação toda foi afetada por causa desse pecado. E até os planetas foram afetados também. Por causa do pecado, trouxe toda a desgraça na terra. Mas precisava o Senhor Jesus vir para nos trazer a redenção. Precisava o Senhor Jesus vir para nos trazer o resgate. Precisava o Senhor Jesus vir para nos trazer a redenção para nós, para limparmos o nosso ser, para lhe trazer de volta o caráter para Adão, que o caráter de Adão, ele era santo. Depois que ele foi criado por Deus, ele era um homem sem pecado. Ele foi criado sem pecado. Todos nós estávamos em Adão. Faz a comparação. Volta para o ventre da sua mãe, e a sua mãe volta para o ventre de não sei de quem. E assim vai indo. Em toda geração vai chegar onde? Vai chegar em Adão. E todos nós estávamos lá em Adão, santo, justo, perfeito. Só que ele não tinha um corpo ainda eterno. Se ele passasse no teste, ele estaria com um corpo que viveria para sempre. Ele estava com um corpo que era perfeito,
só que não era eterno. Não era eterno. Ele tinha que passar no teste. Ele tinha que obedecer a Deus. Mas, por causa da desobediência de Adão, nos trouxe a morte. Morte, povo abençoado. Essa morte aqui não é morte física, porque se fosse morte física, Deus já teria exterminado Adão aqui mesmo. Não foi morte física. Porque Adão, quando ele comeu o fruto, ele ainda estava vivendo. Mas o que ele não compreendeu, que a morte não era física que Deus estava falando, era a morte espiritual. E foi dessa morte espiritual que Jesus veio para destruir ela. Em João 20. Aleluia, vamos ver João 20. Então nós podemos ver aqui a ressurreição e nós podemos entender que o Senhor Jesus ele veio em uma missão de nos trazer a vida eterna, mas também nessa missão ele vinha com múltiplas missões para resgatar o povo de Israel, para reconciliar por meio do seu sangue do seu povo, destruir a morte, destruir o diabo, resgatar a herança de volta, porque a terra estava à posse de Satanás quando ele desobedeceu, então toda a autoridade foi passada para Satanás, por isso que o mundo hoje é do maligno. Então o Senhor Jesus ele veio numa missão completa, para trazer a missão completa e cumpri-la. E ele cumpriu aqui em João 20, quando em João 20, no versículo 15, que diz assim, no 10, capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa, Maria porém ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Isso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me, onde colocou? E eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe que estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Aleluia! Então, por causa da ressurreição, ele destruiu a morte, porque ele ressuscitou. Ele morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Por causa que ele morreu sem pecado. Pela lei, aquele que desobedece a Deus é morte. O salário do pecado é morte. Quem desobedece a Deus é morte. É morte certa. Todo desobediente, todo que vive na prática do pecado, ele morre, povo abençoado. Ele morre, ele está na condenação. Mas o que Jesus fez, ele morreu foi sem pecado. Ele morreu sem pecado. E ele destruiu a morte aqui. Ele destruiu a morte para nos trazer a vida eterna. Então, a morte cometeu um crime, povo abençoado. A própria morte cometeu um crime, porque ela matou um santo. E pela lei, não pode matar um santo. Porque quem é obediente aos caminhos do Senhor, ele viverá. Por isso que a morte cometeu um crime e ela foi destruída. É por isso que nós temos a salvação do nosso lado, na nossa disposição, dada nas nossas mãos, a disponibilidade de nós abraçarmos o sacrifício de Cristo para nossas vidas, de sofrermos e de abraçarmos o sacrifício de Cristo para nossas vidas, porque o tempo acabou. O tempo acabou para cada um de nós. Nós abraçamos a ressurreição de Cristo, de começar a planejar a nossa eternidade, de fazer uma auditoria espiritual em nossas vidas, de começar a tirar o pecado da nossa vida que impede do reino de Deus. Estaremos na mesma morte que Adão sofreu, a morte espiritual. Não pense que a verdadeira morte não é aquela que nós estamos no funeral e o corpo ali está no caixão. Não, ali é só a morte física. A morte verdadeira é aquela espiritual, que do outro lado da vida você está condenado eternamente. Que nós fujamos dela, que nós entramos verdadeiramente obedientes aos caminhos de Jesus, porque aquele que anda no caminho de Jesus, ele ressuscita para a vida eterna. Aleluia! Ele ressuscita para a vida eterna. E Daniel, povo abençoado, Daniel viu essas duas ressurreições. E por causa desse ato da morte de Jesus Cristo e dele ressuscitar,
então todas as pessoas vão ressuscitar. Todas as pessoas vão ressuscitar. Em Daniel 12, por causa da morte de Jesus Cristo e ele ressuscitou, deu o direito dele ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai ressuscitar, todos. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Mesmo que aquelas pessoas que são malignas e morreram no pecado, vão ressuscitar. As boas vão ressuscitar. Mas há uma divisão aqui. E Deus é muito justo. Em Daniel 12 vai dizer assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Aqui já está tendo a divisão. A divisão dos que vão ressuscitar todo mundo, mas aqui há uma divisão. Multidões que dormem no pé acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Que nós estejamos do lado que vai ressuscitar para a vida eterna, por abençoar. Que nós não estejamos no outro grupo. Por causa da ressurreição de Cristo Jesus, por causa da ressurreição, ele dividiu dois grupos. E que nós estejamos do lado daqueles que vão entrar na eternidade. Que nós não estejamos do outro grupo que ressuscita para a condenação. A sabedoria vai nos definir a nossa entrada. Porque se eu sou sábio, eu sei a respeito da ressurreição, eu vou obedecer. Se a sabedoria que está gritando para mim, o Espírito Santo está me avisando que há consequências do outro lado, então eu preciso me preparar. E para isso o Senhor deu instruções, e as instruções é a palavra. Aleluia. E essa palavra tem um poder tão grande de te transformar numa pessoa humilde, mas se você não usar ela de uma forma errada, essa palavra ela pode te orgulhar e pode levar consequências sérias para a sua eternidade. Por isso, povo abençoado, quando nós recebemos esse conhecimento, nós nunca se orgulhamos, mas sempre se humilhamos, sendo humildes caminho de Cristo. Lembre-se bem, Jesus Cristo vai levar os humildes para a eternidade. Se ele vai levar os humildes para a eternidade, significa uma coisa, que eles abraçaram a oportunidade que eles tinham nas mãos dele de viver o evangelho da cruz e do sangue que ressuscitaria. Aleluia! E o Espírito Santo está à nossa disposição, o azeite, para nós trilharmos por este caminho, e seguirmos por este caminho. Lembre-se bem, aquele que está o nome escrito no livro da vida terá o direito de ressuscitar. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós pode sair dessa igreja, talvez em 5 minutos, 10 minutos, um de nós pode partir dessa terra. E então, povo abençoado, que você parte com Cristo. Você parte com um coração limpo, um coração sem erro, ou seja, a sua conduta tem que estar muito limpa. Aleluia. Porque a eternidade vai começar, povo abençoado, vai iniciar para cada um de nós, e que nós temos que trabalhar e desenvolver a nossa salvação por meio da palavra, que nos modela, que nos lapida, que nos traz a libertação, nos cura nossas enfermidades. A palavra, povo abençoado, quando nós olhamos pela palavra, ela nos diz, a Bíblia nos diz, as Sagradas Escrituras nos diz que nós devemos ser pessoas muito sérias a respeito da ressurreição. De nós abraçarmos a ressurreição de Cristo com muita seriedade, porque ela só é uma, ela não é duas. Nós só vamos morrer uma vez, que nós morramos com Cristo. Ou seja, nós entraremos na eternidade. Ou a morte ou o arrebatamento. Um dos dois vai vir primeiro. Um dos dois vai vir para cada um de nós, um dos dois vai vir primeiro. Mas que o arrebatamento te encontre nos caminhos do Senhor. Que a morte te encontre nos caminhos do Senhor. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança, a disposição diante do mundo deles escolherem entre a vida e a morte. Assim como foi com Adão. Adão, ele tinha duas chances, tinha uma oportunidade de escolher a vida e a morte. Ele escolheu a morte. E ele tinha sabedoria, porque Deus... Nós não sabemos quantos anos Adão passou com Deus. Olha só, nós não sabemos. Anos e anos ele sabendo dessa instrução. Ele não pecou. Não, eu pequei aqui, mas foi sem querer, eu não sabia. Deus, ele sempre alerta, pô. Ele sempre alerta. Antes dele julgar uma pessoa, ele não vai jogar a pessoa direto no inferno. Não, eu vou jogar e ele está lá no inferno, não. Ele alerta sempre a pessoa. Sempre, sempre.
Até mesmo as pessoas do mundo, Deus sempre alerta, por meio da internet, por meio das redes sociais, por meio do evangelismo. Todos que caem lá, eles caem lá alertados, que eles tiveram a chance e a oportunidade de receber que envio. Aleluia! As obras, meu povo abençoado, nos definem a nossa trajetória. Tudo que nós fazemos define a nossa eternidade. O que nós fazemos aqui define a nossa conduta, define o nosso caráter. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Você pode ser a criatura mais sábia deste mundo, mas Deus conhece a criatura. E Ele pode muito bem humilhar o homem, que tem tantas teologias e tantos estudos. Deus pode humilhar e pegar na sua astúcia. Aleluia! Então vamos, povo abençoado, vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Aleluia! Então, cada um de nós não somos mais ignorantes a respeito da ressurreição. Nenhum de nós somos mais ignorantes, porque nós sabemos os caminhos de Deus e que temos que obedecer a Deus para nós ressuscitarmos ou para ser arrebatados. Lembre-se que o poder de Deus está na manifestação do arrebatamento. O arrebatamento é a manifestação do poder de Deus de arrancar e de retirar os filhos obedientes, os humildes, os limpos do coração dessa terra para a eternidade. Aleluia! Se você sabe que existe um caminho, então você tem que trilhar, olhar para ele, seguir a ele e se esforçar para chegar e receber essa coroa. Não vamos ser ignorantes, povo abençoado, e pensar e deixar a carne nos enganar. Não pense que o maior inimigo não são as pessoas do mundo, não são as pessoas lá fora. O maior inimigo é você mesmo, é a sua própria carne, é o seu próprio ego, é o seu próprio orgulho que pode te fazer você perder essa salvação. É você mesmo. Lembre-se que Adão era consciente, ele sabia muito bem das instruções de Deus de não comer. Ele sabia. Ele foi alertado. Aleluia. E ele tinha a oportunidade na mão dele. E é por isso que ele desobedeceu. E agora ele abriu essa desgraça pelo mundo inteiro, essa malignidade que nós entramos. Mas Senhor Jesus morreu. Essa é a esperança do crente. Aleluia! Jesus morreu, essa é a esperança de nós ressuscitar, porque há esperança. E se Jesus falou pelas palavras dele, as palavras dele não vai cair por terra, não vai cair. Você pode trilhar por este caminho seguro, confiante, porque as palavras de Deus não caem por terra. A oportunidade está diante das nossas mãos e nós não podemos pensar com a carne. Porque lembre-se, povo abençoado, nós somos criados por duas naturezas, a espiritual e a carnal. Nós estamos vestidos nessa barraca de carne, mas dentro dessa barraca de carne é a nossa alma que está lá dentro. E essa carne fica sempre te engana, dizendo para você, se arrependa mais tarde, não, se arrependa daqui a pouco. Quando estiver lá no final, você se arrepende, mas Deus lê pensamentos, Ele conhece o coração de cada um. Não adianta driblar o Criador, Ele sabe. Por isso, a nossa hora, o nosso dia é hoje. Que nós podemos nos arrepender, que nós podemos ser cristãos sérios na nossa caminhada, ser cristãos sérios na nossa conduta, de obedecer a Deus de todo o nosso coração. Porque a ressurreição, povo abençoado, ela destruiu o pecado, ela destruiu a morte e fez novas todas as coisas. Se a terra hoje é amaldiçoada, se a terra hoje nós podemos ver e a criação toda corrompida, Cristo Jesus fez nova todas as coisas. É por isso que em Apocalipse 21, vamos lá em Apocalipse 21, diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia, até aí. Nós podemos ver que pela morte do Senhor Jesus, Ele fez um novo céu, uma nova terra, por meio dele. Tudo foi criado agora por intermédio do nosso Senhor Jesus, e agora ser tudo novo. Até o homem é espiritual. Todos nós temos que viver vidas espirituais para nós entrarmos lá. E vidas espirituais é negar você mesmo e deixar que Deus
viva a sua vida, controle a sua vida, porque a salvação você ganha aqui em vida. Depois que você parte dessa terra, partiu, morreu, atropelado, saqueado, não seja lá o que for, depois que partiu e chegar lá do outro lado, não há mais salvação, só há só choro e ranger de dentes e tristeza profunda por ter perdido a oportunidade. Por isso que neste exato momento que eu estou aqui diante de vocês, há bilhões e bilhões e bilhões de gente no inferno neste exato momento gritando porque perderam essa oportunidade aqui em vida. E nós estamos acordados com essa oportunidade diante das nossas mãos, de escolhermos e obedecermos, de vivermos a mensagem, de batalharmos, de se esforçarmos, porque nós não vamos chegar no padrão, povo abençoado. Não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia que nós vamos chegar no padrão do Senhor. É pelo esforço, é pelo processo. Ó, aqui é um passo, sempre um passo, de degraus em degraus. E ali vai, em cada degrau você vai eliminando a ira, você vai eliminando o estresse, você vai eliminando a desobediência, você vai eliminando ali, até chegar na perfeição. Aleluia! É o processo que você tem que entrar na cruz, porque sem cruz não há evangelho. Sem cruz, se eu estivesse pregando aqui sem a cruz aqui, eu só era um pastor em vão aqui, falando palavras bonitas para vocês. Mas quando se trata da cruz e do sangue, trata-se de uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Que nós abraçamos essa mensagem e viva essa mensagem da forma correta, da forma em que você vai ressuscitar, porque este caminho, o caminho estreito ressuscita. O caminho estreito te leva para a eternidade. Aleluia. Glória. Mas pastor, eu estou me esforçando. Mas eu cheguei até um certo ponto e finalizou a minha vida ali. Faltou longe de eu chegar à estatura do varão perfeito. Deus vai lá e te arrebata da mesma forma. Deus vai lá e te ressuscita, porque houve esforço da sua parte, houve os primeiros passos da sua parte. Deus, Ele é muito justo, Ele olha o nosso esforço por uma pessoa. Ele olha o nosso esforço. Nós não podemos ser cristãos estagnados, parados, porque o Evangelho é vida, é mudança. Você não pode continuar a mesma pessoa, você tem que ser transformado. O Evangelho, ele traz a imortalidade. O que é uma imortalidade? É uma pessoa que ela viverá para sempre, que ela nunca vai morrer. Se o Evangelho quer te transformar numa pessoa imortal, por que nós vamos viver como crente, pessoas na desobediência, na rebeldia, sendo mortais? É necessário que nós revestimos de imortalidade para entrarmos no reino dos céus. Porque assim como na oração do Pai Nosso, seja feita aqui no céu, assim como na terra. Será assim que é o versículo, se me corrige as pessoas. Aleluia. Então, povo abençoado, um momento, vamos para 1 Filipenses 1. Aleluia. Nós perdemos essa oportunidade, povo abençoado, será terrível, será terrível. As pessoas do mundo gostam de falar desse ditado. Depois, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então, que nós se esforçamos, que nós batalhamos e desenvolvemos a nossa salvação. A salvação é muito individual, é muito individual. Filipenses 1, aleluia, Filipenses 1, no versículo 21. Filipenses 1, no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, glória a Deus. Então o viver é Cristo. Significa que se eu estiver vivendo os caminhos do Senhor, eu sei para onde eu estou indo. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que a cada momento, se um de nós finalizarmos as nossas atividades, ou até mesmo o arrebatamento acontecer, ou até mesmo este evento se manifestar, onde tudo isso será abalado, onde a terra toda vai tremer, porque quando esse poder de Deus se manifestar, tudo isso aqui será abalado. Tudo isso aqui todos os habitantes irão temer a Deus de verdade. Todos irão tremer de medo quando esse evento acontecer. Você estará na glória, porque o viver é Cristo. Paulo estava aqui na terra, mas o seu desejo era estar lá em cima. É lá em cima. Será que nós estamos tendo esse desejo, povo abençoado? Ou será que as coisas do mundo estão sendo uma atração muito mais forte para você? Porque se as coisas do mundo têm uma atração muito forte e seus olhos ficam fixados, sua vida fica fixada nesse mundo, significa que você está muito longe da eternidade. Porque aqueles que atolados se aproximam e olham para o mundo, eles estão na morte. Porque é necessário que você viva a vida de Cristo e você negue a sua vida para este mundo para ganhar lá em cima. É lá em Deus quer encontrar seus filhos lá em cima, cada um de nós. Aleluia! Cada um de nós Ele quer.
habitar com cada um de nós. Esse era o desejo do nosso Pai. Se nós olharmos pelos olhos da fé e vermos naquele dia da queda, como é que Deus se sentiu, povo, de ver a sua própria criação, de ver Adão caindo no pecado, a própria criatura que ele alertava todo dia, e ele foi lá e desobedeceu. Como é o coração do pai de ver o filho caindo e sendo destruído pelo pecado? Assim como até mesmo nós, como pai de família, mãe de família, nós vemos a situação de um filho que não tá te obedecendo. É muito triste, povo abençoado, é muito triste. Imagine o coração de Deus triste por Adão ter caído. Aleluia, glória a Jesus. Então, povo abençoado, nós temos que honrar esse chamado na nossa vida, esse chamado cristão, para nós honrar esse chamado de dizer assim: Pai, se Jesus venceu, eu posso vencer também, porque o Espírito Santo está comigo para me ajudar, à nossa disposição. O Espírito Santo está à tua disposição hoje de te capacitar a ser transformado numa pessoa imortal aqui na terra. Basta você ter lugar no seu coração. Aleluia! Então, vamos para 2 Coríntios, povo abençoado. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, aleluia, vamos lá. 2 Coríntios 5, no versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos na nossa habitação celestial. Aleluia! Se esse corpo for destruído, tem um corpo lá reservado na eternidade para nós descansarmos. Essa é a nossa esperança, povo abençoado, que vamos ressuscitar um dia. A nossa atração pelo céu tem que ser muito forte para nós desejarmos aquele corpo, para nós desejarmos a nova cidade, a nova Jerusalém, as mansões, os alimentos, tudo é reservado para nós na eternidade. Por que nós vamos olhar para as coisas desse tempo presente, se Deus quer te dar a herança a herança de Deus para você, para nós? Se há mansões celestiais que o Senhor quer te dar, por que nós vamos focar nas coisas dessa terra? Paulo, até mesmo o apóstolo Paulo, falou que as coisas dessa terra, comparada a postes, esterco, não serve para nada. Tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro, tudo isso é uma ilusão, apenas uma ilusão. Tudo isso é só um teste. Assim como foi um teste para Adão, Deus está nos testando, e nós estamos diante desse teste para nós escolhermos ele ou o mal. E Deus não interfere na sua escolha, não. Deus não interfere na sua escolha. É você próprio que decide. E Adão decidiu por ele mesmo. Que terrível, povo abençoado. Nós sabemos que para entrar lá, temos que construir nossa vida aqui. E as nossas atitudes, por meio do Evangelho, tem que ser a mesma de Cristo. Aleluia! Cristo foi humilde, Cristo foi manso, Cristo foi um homem sério. Cristo cumpriu sua missão. Ele não era um homem de brincadeira, brincalhão não. Ele estava sempre focado de completar a missão e de nos trazer a ressurreição, de criar todas as coisas e de trazer este evento único que irá arrebatar cada um de nós se tivermos firmes na verdade. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia, povo abençoado. Então vamos lá para a primeira Gálatas 2. Aleluia, logo mais na frente. Gálatas 2, no versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Esse é o chamado, pessoal. Esse é o exemplo de nós trabalharmos, desenvolvermos a nossa salvação e deixarmos Cristo habitar em nosso coração. De nós podermos totalmente se revestir da imortalidade. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer eu ser uma pessoa imortal? Como eu vou entrar no processo da imortalidade aqui em vida? Basta eu negar a minha vida e viver a vida de Deus. Apenas isso. Basta de você não fazer as suas vontades, mas fazer a de Deus na sua vida. E qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Para nós crentes, para nós cristãos, que nós andamos em santificação, que nós andamos totalmente em uma vida arrependida, abandonamos os erros e se consertando no nosso coração. É o momento de nós alinharmos a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia! Que nós sejamos pessoas com o coração
e com a vida, e com a alma, e com o corpo, com os olhos, com os membros, com os dedos, com o corpo, todo crucificado lá no madeiro, povo abençoado. Aleluia! Porque essa natureza carnal, diabólica, que flui os desejos da carne, que flui o pecado dentro de nós, ela tem que ser pendurada lá no madeiro. Porque se ela não estiver pendurada lá no madeiro, como iremos exercitar? Como iremos herdar aquilo que Cristo prometeu para nós, se continuarmos vivos com nossas vontades, com o nosso ego alimentado lá em cima, com nossos pensamentos no mundo fluidos? Se Deus está pedindo para que você desfoca dessa terra, desfoca dos prazeres terrenos, desfoca desse lugar, pensa em mim, que você viverá para sempre. Pense no que é imperecível, aquilo que nunca vai estragar, aquilo que nunca vai desaparecer. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Então vamos lá para Apocalipse, 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse permanecer para sempre, povo abençoado, é eterno. É eterno, é algo que você vai viver muitos e muitos anos por ter feito a vontade de Deus aqui na terra, de você ter seguido o Evangelho de Cristo, de você ter se esforçado, de você ter dado lugar para ser transformado. É o momento de nós analisarmos, fazer uma auditoria espiritual em nossas vidas e começar a pensar a respeito da nossa eternidade. A nossa alma ela é eterna, povo abençoado. A nossa alma ela é eterna. Você está aqui acordado, mas você é uma pessoa que vai viver para sempre. Para sempre. Eu não estou dizendo deste corpo aqui não. Estou dizendo a respeito da sua alma. É a sua alma que ela é eterna. Sabe por quê? Sabe por que a sua alma é eterna? Porque quando Deus, Ele criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida do homem, ele se tornou alma vivente. E por isso ele vai viver eternamente. Eternamente ele vai viver. Porque o Pai soprou o fôlego de vida nele. Ele já selou o homem com a eternidade. Já selou. Mas quando partir dessa vida aqui, que é a decisão para nós, a decisão do crente, de ele obedecer os caminhos do Evangelho, e para as pessoas do mundo, de receberem a Cristo, quando elas partirem daqui, haverá uma eternidade lá do outro lado, e as pessoas que partiram com Cristo, partiram para a glória. Aleluia! E quando o arrebatamento acontecer, ele irá levar pessoas com Cristo Jesus em sua vida. E como fica o destino daquelas pessoas que não têm Cristo? A palavra aqui, ela fala muito clara e ela não vai cair por terra. As pessoas que estão no pecado, ela tem só um destino, o lago de fogo. E é dela, povo abençoado, que temos que fugir. As promessas que o Senhor reservou na nossa eternidade tem que nos encorajar aqui, povo abençoado. Encorajar. Para quê? Para nós se apegarmos a Deus, se abrigarmos nele, porque ele é a segurança para nossas almas. Aleluia! E somente a santidade é o poder, é a luz que manifesta na tua vida. Uma pessoa em santidade é uma pessoa nascida de novo e que é uma pessoa imortal, porque a imortalidade, povo abençoado, a ressurreição na vida de uma pessoa que ela é nascida de novo, ela não está com foco aqui, mas ela está com foco lá em cima, porque o seu amor para habitar no céu é muito mais forte que o amor do mundo. Aleluia! Porque nós somos criaturas feitas pelo Senhor. E lembre-se bem, quando não tem Deus na nossa vida, quando há uma ausência de Deus na nossa vida, nós adoramos qualquer coisa. Nós adoramos qualquer coisa. É por isso que a nossa geração, nosso tempo presente, adora qualquer tipo de coisas que ela se aprisiona, seja no futebol, seja na novela, seja na música. A ausência de Deus na vida delas, pô, pessoal. A ausência de Deus. Mas quando ela tem Deus na sua vida,
ela perde as forças para este mundo e vive nos caminhos do Senhor. Aleluia! Então, povo abençoado, é importante nós meditarmos em 2 João, porque tudo que há no mundo só leva a 3 coisas. Tudo que há no mundo só leva a 3 coisas. Quais são essas coisas que nos levam a cobiçar por causa da carne? As coisas deste mundo nos levam a nos orgulhar. As coisas deste mundo nos leva a cobiça dos olhos. É por isso que temos que fugir dos prazeres dessa terra e sentir prazeres nos prazeres da palavra do Senhor, que traz a libertação, que traz a cura, que traz a esperança para cada um de nós, uma esperança além dos túmulos. Aleluia! Glória a Jesus! Então nós temos que alimentar o nosso foco por meio da palavra, por meio da oração, por meio do sacrifício em nossas vidas, sacrifício santo, agradável ao Senhor. E é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Nós damos o primeiro passo, e damos o segundo, damos o terceiro, e continuamos a nossa caminhada até a estatura do varão perfeito. Aleluia! Aleluia! Porque quando nós se aproximamos do Senhor, povo abençoado, quando nós estamos evoluindo no processo da cruz e do sangue, e o Senhor é luz, quando nós se aproximamos mais da luz, nós enxergamos os erros na nossa vida. Porque somos pecadores e precisamos nos arrepender cada vez mais. O apóstolo Paulo era um padrão muito alto, e ele falou: eu sou o pior de todos. Significa que ele estava correndo a carreira, que significa que ele estava correndo o caminho e cada vez mais ele se aperfeiçoando. Vamos construir a nossa conduta, o nosso estilo de vida por meio dessa palavra que nos une, dessa palavra que traz uma advertência muito clara, que há uma eternidade do outro lado e que precisamos prepararmos a nossa vida aqui. E o Senhor já começou a falar a terra, os terremotos, as pestes, as enfermidades, para chamar a nossa atenção, para nos preparar, porque a eternidade vai começar para cada um de nós. É por isso que o Senhor está falando a terra, até mesmo para as pessoas do mundo, para se voltar para os caminhos do Senhor. Porque é aqui que é a verdadeira vida. É aqui que é a verdadeira vida. De você sair daqui dessa vida como um cristão arrependido e abraçado na obediência, de poder habitar com o Pai, de poder habitar com Ele. Porque fora de Cristo não há salvação. Fora de Deus não há salvação. Só é tristeza e lamento. Por isso nós estamos aqui nessa igreja, e aquelas pessoas que conhecem a verdadeira verdade, elas são privilegiadas pela sabedoria. Aleluia! Elas são privilegiadas pela sabedoria, de poder obedecer à verdade, de passar no teste. Nós temos o privilégio de passar no teste e mostrar para Adão que nós conseguimos o que ele não fez, de poder obedecer a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, nós somos os mais privilegiados, porque a esperança para nós aqui, ela está viva. Ela está viva para nós. Mas se nós partirmos dessa vida, nós estaremos com Cristo. Aleluia! Então, se há pessoas que estão gritando do outro lado, neste exato momento no fogo, pela oportunidade que perderam aqui em vida e foram alertados, foram jogados lá, estão gritando por uma oportunidade de arrependimento. Então, nós temos que abraçar essa mensagem com muita seriedade para nós entrarmos no caminho de Deus. Aleluia! Porque a maior promessa para o crente é a vida eterna. É a vida eterna. Você está na igreja para quê? Para entrar no céu. Para nós entrarmos na vida eterna. Para todos nós juntos reinar com Cristo. Ninguém pode ir na igreja e dizer que está lá na igreja para assistir a pregação do pastor e não, vou ficar por aqui, eu não quero ali. Não, povo abençoado. A igreja foi feita para nós todos juntos conectarmos nosso coração ao alto, porque lá é a nossa esperança. Porque aqui é tudo passageiro, tudo temporário, mas a nossa eternidade lá não vai acabar. É com Cristo, e para sempre com Cristo, herdeiros com Cristo, cordeiros com Cristo. Aleluia! Então, aleluia! Quero finalizar. Aleluia, amados irmãos, muito obrigado. Aleluia, foi um prazer conhecer todos vocês. Amanhã estou partindo para a minha cidade natal, e muito obrigado. Foi uma alegria muito boa, uma experiência também boa também, de conhecer o Pará, né? Pessoas receptivas, e graças a Deus é uma oportunidade tremenda, e muita gratidão por todos nós que estamos correndo por